Pessoal, eu já dei start aqui na gravação de hoje. Antes da gente iniciar a aula propriamente dita, eu vou mostrar aqui o informe aqui do Senai, né, sobre a nossa conduta, né, que a gente deve ter aqui nesse momento aqui EAD, tá? É sempre bom a gente estar reforçando, né, reforçando esses conhecimentos aí, né? Sempre bom a gente estar. Deixa eu só incluir o som aqui, tá? E aí a gente, depois do vídeo, a gente volta à nossa aula normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal. Esse é o momento, né, que você tem para se concentrar, né, na aula e se concentrar, né, no agora, né? Como eu venho sempre, às vezes fica até repetitivo aí, mas é sempre bom a gente relembrar. É, é nesse momento aqui, ó, no agora, que a gente consegue a fazer, né, o futuro, o nosso futuro. Se o nosso futuro ele vai ser bom ou ruim, depende do agora, né? Se ele for bom, a gente tem que plantar agora para no futuro, né, ele dar frutos, beleza? Deixa eu ir lá na nossa sala. Então, pessoal, última aula, deixa eu olhar aqui. Foi a aula Desculpa, gente. Do dia 28, isso, a aula do dia 28. E aí, a gente viu o esquema 2, tá? Então, agora a gente vai analisar o esquema 3. Desculpa, gente. São 4 esquemas, tá? Deixa eu abrir o caderno de atividades aqui. Vamos dar uma olhada no esquema 3. A gente sabe o que que é. Ó, o esquema 3 é a partida compensada, né? Ou mais conhecido como chave compensadora, tá? Então, a chave compensadora, ela, assim, é fundamental, né, na questão de progressão de tensão, tá? Vamos no esquema aqui, ó. Então, basicamente, a gente vai fazer a lista de material aqui, né? Vamos, vamos fazer primeiro a lista para depois a gente ir
na simulação. E lembrando, pessoal, que eu sempre, ó, igual na última aula aqui, ó, eu pedi para a monitora, para a Nádila, liberar, né, aqui o esquema 2, tá? Que eu usei na aula passada. Então, novamente, ela vai colocar aqui nessa mesma aba aqui, ó, numa pastinha aqui em cima, igual essa pasta aqui, tá? E a aula que a gente está gravando agora, beleza? Eu vou pegar aqui é o esquema 3. Aí, de novo, você vem aqui, ó, na pasta que você baixou, né? O programa dá 2 cliques, vai aparecer aqui a tela de início, né? Ou você digita no seu teclado, né, a senha, né, o 4962, ou então você digita aqui também na tela, tá? 4962 e dá certinho. Vamos abrir aqui, ó, o esquema 3. Esquema 3 aqui, ele é conhecido como chave compensadora ou partida compensadora. Isso aqui é a nossa partida compensadora. É, os números estão certos. Tem algumas diferenças aqui, porque assim, essa base fusível aqui, geralmente o pessoal até que utiliza, mas só que são implementações muito antigas, tá? As implementações novas, o pessoal utiliza esse aqui, que é o disjuntor motor, tá? É só você clicar aqui, ó. Ó, na verdade, nem aparece o nome, mas esse aqui é um modelo de disjuntor motor. O disjuntor motor, ele já vem com o relé térmico. Aqui ele está separado, ó. Vou abrir mais uma aba aqui pra gente. O disjuntor motor, que nós temos algumas imagens aqui. Ó, e tem ele aqui com essa chave seletora. Tem ele aqui com botões aqui. Então, assim, tem vários modelos. Tem esse aqui da ABB. São marcas, assim, reconhecidas, tá? Ó, tem esse aqui da WEG também, que é muito bom. Tem um trimpotezinho. Esse trimpote é o do relé térmico, tá? É o controle. Pega esse aqui, ó. Esse WEG aqui também, ó. É o controle aqui do relé térmico, tá? É, vamos fazer primeiro a lista de material, que eu acho que seria mais interessante. Então, ó, vamos contar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o vermelho. Ah, eu vou aproveitar aqui, ó, e já ativar o meu quadro branco. E se a gente precisar dele, por que que esse quadro branco aqui ele é bom? É porque eu posso deixar ele transparente. Um outro quadro muito bom é esse daqui, ó. Esse aqui da Microsoft. Eu só não sei se eu consigo deixar ele transparente, igual esse aqui da MyViewBoard, tá? Eu acho ele interessante que aí na hora que eu clico lá, por exemplo, aqui, ó, eu clico aqui, ele volta, né? Aí na hora que eu clico nessa janelinha aqui, ele pega e fica transparente e eu consigo escrever aqui em cima. Deixar aqui de lado. Vamos lá. Então, ó, o que que a gente tem aqui? A gente tem fusível
um fusível para cada uma das fases, tá? Então, você coloca aqui, ó, fusível. Mais. Contator, a quantidade, né, de fusível, 3. O que mais que a gente tem aqui, ó? Nós temos contatores aqui, ó. 1, 2, 3 contatores. Então, contar, contator. São 3 relé térmico. Relé térmico, nós só temos um. Que mais? Ah, o relé térmico tá aqui, ó. Vou pôr em ordem aqui, ó. Esse que seria o primeiro, né? O 2, dois aqui, ó. O 3, o relé térmico. Que mais? De insumo aqui, ó. Aqui, ó. O 4 aqui, ó. Um pouquinho alto. Porque o autotransformador, ele é fundamental para a gente fazer, né? A partida compensadora, tá? Autotransformador ou autotrafo. Tem esses dois nomes aí, com TAPS, né? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Com TAPS de 65, 80 e 100%. Aí eu nem considero o TAP. A mais 100%, ó, se eu deixar ele no 100% e ligar ele em estrela aí, ó. Então, ó, temos deixar no 100 aqui, né? Um autotrafo. Relé de tempo. A gente até pode aumentar aqui, tá? Relé de tempo on delay. E o relé de tempo vai servir para chavear, né? Primeiro ele vai fechar, ele fecha o K2, K1 ele tem que fechar mesmo, né? K1 e K3. Depois ele fecha, abre o K3, né? E fecha no K2.
botão ou pulsador. Aí para você ligar o circuito aqui, ó, se ligar o circuito, então normal, aberto. Hum, botão ou pulsador, né? Normal fechado. Ah, NO, NA, né? Ou NO, né? De normally open, né? E o normal fechado ou NC, né? Normally close. Um também, ó. O relé de tempo, né? Seria o sim. O botão normal aberto é esse daqui, ó, o S1. Então, se o outro é 5, né? Então, esse aqui vai ser o 6, tá? E esse daqui seria o 7. Aí o 7, ó. Tá? Então, aí lembra que eu falei na aula passada aqui, ó. Vocês ir lá no site da Equatorial, tá? Baixar a norma técnica, a NT01. Essa tabela aqui é importante, ó. Aí lembra que a aula passada foi estrela triângulo, né? Foi simplesmente um estrela triângulo. Agora, a chave compensadora, ela utiliza como base o estrela triângulo. Isso aqui é a base. Que lembra que no estrela triângulo, a corrente, né? A corrente em estrela, ela vai ficar 1/3 da corrente em delta. A estrela eles chamam de Y. Tá? Agora a chave compensadora, o que que ela vai fazer? Ela vai aproveitar, só que está falando, ó, fecha os contatos K1, tá? E fecha também o K3, tá? Aí, ó, fecha K1 e fecha o K3 para ele ficar em triângulo, ou em estrela, desculpa. Porque aí o que que ele vai fazer no início? Aí lembra que ele tem que fugir. É por isso que eu gosto de pegar esses exemplos aqui, ó. Lembra lá que o motor, ele tem
a tensão senoidal, tá? Aí lembrando aqui que aqui é o eixo do tempo, né? Aqui é o eixo da tensão nominal ou tensão eficaz, tá? Aqui a gente tem a tensão de pico. A corrente, ela deveria, né, aparecer aqui, ó. Eu vou colocar tracejado. Aí daqui para cá, eu coloco ela contínua. Porque até o tracejado aqui, até finalizar esse tempo aqui, ó, é o transitório. Aí lembra que a corrente faz um pico, a corrente de pico, corrente nominal. Aí a nominal é igual à corrente eficaz, que é igual à corrente RMS, tá? Elas têm esses três nomes: corrente nominal, né? A que realiza trabalho, corrente eficaz nos estudos aí de eletrônica, né? Eletrônica geral, quando a gente estuda fontes chaveadas, né? Geralmente aqui no eletrotécnico até que não, tá? Mas ali na engenharia elétrica, engenharia eletrônica, a gente estuda as fontes chaveadas e dentro aí da fonte chaveada nós temos o chaveamento por deixa eu ver se eu estou compartilhando aqui rapidão. Ah, tá certo. É porque sumiu aqui, é porque aparece uma borda vermelha, pessoal. Aí essa borda vermelha ela deu uma sumida aqui. Aí eu fiquei com medo de tivesse parado de gravar, tivesse parado de compartilhar, tá? Agora tá certo aqui. Então, lá nos estudos, né, a gente vai ver isso mais para frente aí, quando a gente chegar ali, a partir dos dispositivos eletrônicos ali, do CLP para frente, né, a gente vai utilizar. Então, a gente vai utilizar esse conhecimento. Então, ele tem o, esse comportamento anômalo. Aí, lembrando que para uma máquina indutiva, tá? Eu não esqueci isso, pessoal. Para máquinas indutivas, vou até pôr aqui, ó. Indutores, a máquina indutiva, a corrente, aí você tem a tensão, né? Você vai ter a corrente, né? Ela vai estar elas vão estar defasadas em 90 graus, tá?
É porque assim, ó, o ciclo, você tem o ciclo trigonométrico, aí daqui até aqui você tem 180 graus, tá? E daqui até aqui, ó, 270, depois 360. Aí o 90 graus aí tá mais ou menos aqui no meio. Aí você tem essa defasagem de 90 graus. Para a gente ser didático aqui, por isso que eu coloquei a corrente elétrica sem defasagem, eu coloquei as duas juntos. Mas para circuitos, né, circuitos indutivos, a gente precisa lembrar desse fator aí. Esse defasagem de 90 graus quer dizer que, em relação à tensão, é como se, por exemplo, você fecha o circuito. Aí o motor, ele tem que girar um quarto de volta, na verdade, né? Ele tem que girar um quarto de volta para a corrente começar a se desenvolver, começar a sair. Por quê? Porque lembra que eu falei que a corrente, ela ela eleva primeiro, né? Faz a corrente de pico. Por quê? Porque você não tem inércia, ainda mais quando ele está parado. Quer dizer, você tem inércia, né? A lei da inércia fala que quanto, né, maior aí o objeto, maior é a força para ele sair, né? Então, se ele quanto maior ele é, maior é mais difícil ele dar partida. É mais ou menos isso que a lei da inércia fala. Aí aqui, ó, aí sempre a etapa de montagem, né? Você tem as etapas de montagem e a etapa de teste, tá? Aí qual que é o risco da montagem? Corte, né? Se cortar, né? Eu vou colocar aqui objetos, né? É acidente, acidente com objetos, pérfuro-cortantes. É mais ou menos, é esse o nome. Eu não me lembro qual que é a etimologia dele certinho. Objeto. Aí, ó. Perfuro, que é de perfuração, tá? Perfurocortantes. É isso mesmo. Eu ia escrever correto, ó. Perfuro, que é de perfuração, né? Ele pode tanto perfurar quanto cortar. Então, são objetos perfurocortantes. Como que você controla? Usando, né, EPIs. E no teste, né, você corre o risco, né, ainda mais se for testar ligando a máquina, né, o risco de choque elétrico. Como que você controla? Obviamente usando EPIs. Na verdade, você pode colocar EPIs barra EPCs. Por exemplo,
É aquela luvinha de para montagem, né, mesmo, né? Para montagem. É, aí você põe que barra EPCs. Opa, tô colocando em minúsculo, né? EPCs. E aí, por exemplo, luva de raspa, né? Luva de borracha, luva de raspa, pode ser também, tá? Beleza. Agora vamos fazer o teste. Porque aí, ó, sempre a gente pode fazer um cálculo aqui, né? Para não ficar muito só na teoria. Vamos até aproveitar as porcentagens aqui, ó. 65 e 80%. Lembrando que por que que eu vou ligar ele em triângulo primeiro? Porque lembra que a estrela triângulo, né? Porque eu vou ligar ele em estrela primeiro, né? Aí em estrela eu já baixo para um terço, ou seja, já na partida ele já começa com 33%, né? Ou um terço. Você pode fazer a conta de dois jeitos aqui, ó. Vamos pegar um motor aqui para Cristo. Vamos pegar esse de 10 CV aqui, ó. 10 CV tem três casas, né? 11.540 watts. Então vamos lá, vamos escrever aqui na. Então 10 CV tem aqui, ó, 11.000. Se a gente mover três casas depois da vírgula, vai dar 11.540 watts, né? Ou volt-ampere, né? Se for aparente aqui. Daí o que que a gente vai fazer? A corrente nominal aqui, né? Aí lembra que a gente pega a potência, né? A potência aqui é a tensão dividido pela corrente. Se a gente isolar a corrente, nós temos a potência, né? Passa a tensão para o outro lado dividido pela tensão. Então a corrente nominal aqui, a correta, vamos dizer assim, do motor. Vou usar as cores normais aqui. Corrente nominal aqui. Então, 11.000, né? 540 dividido por 380 raiz de 3, que dá 600. Lembrando que isso aqui é para motor trifásico. 660 volts.
Aí, ó, 11.540 de 660, que é o 380 raiz de 3, né? Aí, ó, dá 17,48 amperes, tá? Então, a corrente de pico vai ser vezes 8. Corrente de pico, né? Vai ser a corrente nominal, né? Os 17,48 vezes 8, né? Vamos pegar o pior caso. A gente sempre pensa no pior caso porque em engenharia a gente faz isso porque você consegue uma maior confiabilidade, tá? Tá, a corrente de pico dá 139,87 amperes, tá? A de pico não, desculpa. A de partida, né? A de pico é essa daqui, ó. Aí seria essa vezes raiz de 2, né? Bem aqui, a de pico é essa. A nominal é mais ou menos aqui, ó, na quadratura. A de partida. Aí, ó, você já começa de cara com K1 e com K3. Então, essa corrente de cara aqui, ó, vai ser na fase estrela-triângulo, né? E ver, ó. Ó. Peraí. Para estrela-triângulo, aqui a corrente estrela-triângulo, é 33%, então é 0,33, né? Vezes 17,48. Então a gente pega aqui, ó, vezes 0,33, essa corrente aqui, ó, estrela triângulo nominal, ela vai ser na casa de 5,77 amperes. Aí a corrente estrela triângulo aqui, ó, de partida, vai ser 8 vezes, ó, 8 vezes 5,77, que vai dar, ó, aí vezes 8. Então ela vai baixar 46,16. Então, ela começaria, né? Se fosse para a corrente nominal de 17, começaria com 139. Aí ela vai startar, né? Com estrela triângulo. Se eu só fechasse, por exemplo, aqui ó, o K1 e o K2, ela começaria com 139 amperes, tá? Agora eu vou fechar o K1 e o K3 e ela vai iniciar com 46, tá? Então isso é no primeiro estágio. Isso aqui é na fase, ó, é na fase estrela triângulo, fase um, estrela triângulo. Agora na fase 2 aqui, ó, é a chave compensadora.
Aí aqui vai ser a chave compensadora. Ela já não está em estrela triângulo. Deixa eu mudar aqui, ó. Ela já não está em estrela triângulo. Em 46,16 ampere, ou seja, 33%. Aí depois ela vai ser o quê? 65% dessa daqui, ó. Então vai ser esse valor aqui, ó, 46, né? 16 vezes 65%, né? Então 0,65 vezes isso, 0,65, 30 amperes, ou seja, em 65%, tá? Agora, para finalizar, o que que ele vai? Ele vai para 80%. Só que é 80% dessa corrente que já está 65, entendeu? Esse 33, o primeiro, ó, 33% é o do estrela triângulo. Aí o 65% vai ser 65 do estrela triângulo, que aí é 65% não de 139 amperes, mas é 65% dos 33. 65% dos 33 já baixou para 30 amperes, tá? Agora, para aí finalizar, ó, o terceiro estágio, ó. Então, isso daqui, ó, 33. Aqui, ó, 65%. E aqui, ó, 80%. Só que é 80% dos 65, né? Que já está a 30, que na verdade foi 65% de 33%. Então essas porcentagens, elas não são em relação ao 100% inicial. Elas são porcentagens do 33% original. Por isso que você tem que começar com estrela, tá? Aí só depois, para você voltar à corrente nominal de 17,48 amperes, você vai voltar, né, com a ligação em triângulo. Então, 80%, aí de novo, ó, a gente pega esse valor, ó, multiplica por 0,8, que é 80%, ó. Aí aqui, ó, vai ser o quê? 30 amperes, né? Vezes 0,8. Então, ó, deu 24 amperes, né? 80%, ó. Dá os 80% aqui, ó, os 24 amperes.
Agora vamos a simulação propriamente dita, né? Vamos ligar o circuito de controle, né? E o circuito de comando, né? O circuito de, como é que fala? De comando não, né? O circuito de potência. Aí o que que você vai fazer? Você vai ligar, né? Ele para dar partida. Tá vendo que o relé de tempo ele tá contando aqui. Quer ver? Que não tá dando para mostrar, mas ele fechou, ó. Fecha K2 e fechou K3, né? Aí depois ele fecha só, né? O K1 aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó, que aí vai ficar mais, vamos dizer assim, mais apresentável. Ó, aqui dá, ó. Vou desligar, né? Desligar o circuito, vou ligar ele de novo, ó. Está vendo? O relé de tempo, ele vai contando os segundos, né? Aí nesse meio tempo que ele está contando que ele está ligando, ele está em estrela, aí ele vai estar o quê? Em vez dele iniciar com 139, porque o nominal é 17, ele, em vez de iniciar com 39, ele é ligado em estrela, ele vai ser ligado a 33%, porque ela diminui, né? Diminui um terço aqui. Então ele vai ter uma nominal de 5,77 vezes 8, né, que é a relação corrente de partida corrente nominal, vai dar 46 amperes praticamente. Ou seja, em vez dele iniciar com 139 amperes, ele vai iniciar com 46. Beleza. Aí ele já iniciou com 46 com a ligação em estrela, tá? Aí dentro dessa ligação em estrela, o autotransformador, o TAP dele aqui, ó, ele vai estar inicialmente em 65%, tá? Aqui, ó, a partir daqui é que é a chave compensadora. A partir desse estágio aqui, ó. Até aqui é só estrela triângulo, tá? É só estrela triângulo. Aí ele ainda vai continuar como estrela triângulo, né? Nos 33% aqui, né? Nos 46 amperes. Só que aí, com o TAP em 65%, ele vai, né? Acionar aqui com já ainda com os 33% do nominal, e ele vai ficar a 65% de 33. Aí de 46 ele baixa para 30 amperes. Aí novamente, com TAP em 80%, ele vai chegar a 80%, só que 80% dos 33 que ainda foi baixado para 65% de 33. Então é 80%, é como se fosse porcentagens, né, maiores, mas de um valor cada vez menor. E daí, ó, ele vai encerrar com a corrente de partida de 24 amperes, né? Corrente de partida aí de 24 amperes, pessoal, é muito menor do que se fosse uma corrente de partida de 139, entendeu? É aí que está a jogada da chave estrela triângulo. Então é isso, pessoal.
Vou parando aqui a nossa gravação. Aí vai estar disponível até amanhã, tá, pessoal? Parando a nossa gravação. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Falou?